A cada 2 anos, os presidentes dos diretórios municipais, dos partidos políticos, ganham mais, digamos assim, projeção. E vejam que caso curioso. Uma mulher bastante conhecida aqui na cidade foi convidada a participar de um grupo político. E houve muita correria, porque o prazo estava acabando e ela tinha que ser filiada, assinando a famosa ficha de filiação. Muito bem, isso aconteceu e o presidente do partido teria dito a ela que era uma honra recebê-la neste partido. Só que depois disso, essa mesma mulher jamais recebeu sequer uma mensagem por WhatsApp ou qualquer comunicação oficial dizendo o que ela teria que fazer caso decidisse se tornar uma pré-candidata a vereadora. O presidente desse partido passa mais tempo viajando do que propriamente no diretório. E isso reflete porque a política não melhora, porque ela não dá acesso a outras pessoas, outros personagens que queiram participar do debate político. Então, as pessoas menos experientes acabam caindo na conversa desses presidentes de partidos que não servem para absolutamente nada, a não ser se colocarem na posição de encantadores de serpentes. A cada 2 anos eles aparecem e durante esse tempo eles continuam com as suas profissões, continuam ganhando muito dinheiro, porque normalmente esses presidentes já estão com a vida resolvida. Então, esse é um dos diversos problemas da política brasileira. A falta de novos quadros, de novos nomes, de novas ideias. E aí existe um privilégio que é oferecido apenas para os mesmos. Eu vou contar um outro episódio amanhã que vai na mesma linha deste comentário. Farol de Limeira está no ar. Hoje é quinta-feira, 18 de julho, não é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira, lembrando, na metade do nosso programa, hoje o quadro Carina Entrevista receberá os pré-candidatos à Prefeitura de Limeira, o vereador Betinho Neves e também da médica doutora Mayra. Não perca, esse quadro promete ser bastante interessante. Zé Ensinas de folga, então, na abertura do programa. Vou bater um papo com o Antônio Cláudio Bontorim, meu companheiro e amigo. Seja muito bem-vindo, Bontorim. Um abraço, Beto. Estamos aqui abrindo, né, o farol de hoje, de quinta-feira, ocupando provisoriamente, né, até a semana que vem, o horário do Ensinas, que está em merecidas folgas e férias, né? E acredito que ele está aproveitando com a filhona que está na faculdade e agora está em férias também, né? Agora mudou tudo, agora o esquema é outro. Para quem tem filho na faculdade, o esquema é julho, ou depois de dezembro, né? Verdade. Enfim, estamos aqui, Beto, um grande abraço, um bom dia a todos, e vamos em frente. Ele deu uma sorte danada, Bontorim, porque não é sempre que o Palmeiras perde, né? O Palmeiras perdeu ontem. Hoje eu estava preparado aqui para tirar um sarrinho dele, viu? Verdade. Foi um jogão de bola, viu? Eu assisti, foi um jogão de bola. Bacana. Com certeza. Então tá bom. Bom, Cláudio, mas tem tanta coisa para a gente comentar, mas vamos começar por política internacional, depois falaremos sobre o presidente Lula, leitura dos seus pronunciamentos, mas já ouvi falar de inferno astral, né? Mas me parece que o presidente norte-americano Joe Biden está vivendo um inferno astral bem antes do seu aniversário, que é em novembro, e ontem a informação de que ele testou positivo para a Covid-19, né? Exatamente, Beto. E um outro fato para complicar é que saiu uma pesquisa recente que entre os democratas, 2/3 dos eleitores optariam por outro nome, ou seja, pedem para que ele desista da sua candidatura. É muita pressão, hein, Cláudio? Covid, eleitores, está complicada a situação para ele, hein? Então, Beto, de fato, está muito complicada, né? Ele está num inferno astral realmente, é aquele inferno realmente quente, né?
e que gela e congela as possibilidades de uma reeleição dele, né? Então, Beto, a questão é a seguinte: o próprio Partido Democrata ainda não fez a indicação dele como candidato à convenção. Então, eu estava lendo agora pela manhã, né, num site internacional, que o partido ainda não fez a indicação dele para a convenção democrata, ou seja, ele está realmente balançando, e eu acho que ele deveria se preocupar com isso, deveria pensar nisso, né, porque uma doença como a Covid vai tirá-lo do ar aí por no mínimo 7 dias, né? Embora a gente saiba que isso não aconteça, porque os candidatos acabam não cumprindo os seus, os seus deveres com a saúde, né? Principalmente em época eleitoral, mas ele está realmente complicado, Beto. Se não houver uma mudança estratégica na campanha dele, ou se ele não desistir, embora ele diga que não, nós teremos o Donald Trump novamente como presidente dos Estados Unidos. Não se reelegeu, mas pode se eleger agora. Ele cumpre os 2 mandatos que ele tem direito. Posteriormente, ele não poderá se candidatar à reeleição, porque já é o 2º mandato. Lá é diferente. Um presidente ele cumpre 2 mandatos, ou eleição e reeleição, depois ele não pode se candidatar mais, né? Você vê o caso de todos os ex-presidentes que foram eleitos, né? O Obama, Jimmy Carter, o próprio Bill Clinton, né? Depois que ele é eleito, ele não pode mais se candidatar quando ele cumpre 2 mandatos, independentemente seja de ser reeleição ou um mandato posterior. Ele só pode ter 2 mandatos como presidente. Então, está na mão do Partido Democrata isso, e está na mão do Biden, porque ele tem que renunciar à candidatura dele, porque ele foi escolhido em convenção, né? Ele tem que renunciar para poder um outro nome aparecer no lugar dele. E hoje também uma outra informação que não é exatamente política, né? Mas o FBI descobriu aí uma postagem que teria sido feita pelo autor do atentado contra o ex-presidente Donald Trump, que teria postado numa rede social de jogos online. Preste atenção, esse dia será o dia da minha estreia. Bom, foi o dia da estreia dele e o dia da morte também, né? Porque foi alvejado pelos policiais, né? Mas ele deixou uma pista difícil, né, de ser descoberta, mas parece que essa postagem foi relacionada ao atentado que ele ia cometer, né? Bem provável, né, Beto? Quando uma pessoa faz uma postagem dessa na mídia social, ele está querendo chamar a atenção e está realmente bastante imbuído daquilo que vai fazer, né? Talvez ele só não imaginasse que ele fosse ser abatido, né? Que ele fosse ser preso e tal. Mas num caso desse, normalmente os snipers aí dos serviços secretos, né? Não deixam por menos, não, né? Se o oponente está armado, o tiro é certo, né? Ainda se tratando de política internacional, um fato curioso, né, Cláudio? Teve um subsecretário do governo Milei, lá da Argentina, do Javier Milei, que não gostou muito das gracinhas e dos cânticos contra a seleção francesa. A seleção argentina, depois de conquistar o título, não sei por que também exatamente, cutucou a França, né, com cantos meio que racistas, etc. e tal. E esse subsecretário do Milei disse que a seleção argentina deveria pedir desculpas para a França, né? Aquilo não era politicamente correto e tal. E por essa opinião, esse subsecretário foi sumariamente demitido pelo presidente Milei, que ainda falou, olha, ninguém se mete na escalação da Argentina, ninguém vai se intrometer também em minhas decisões. Ou seja, o cara está querendo limpar um pouco a barra da seleção, né? E aí veio o presidente e manda o sujeito embora, dizendo eles fizeram certo. Foi isso, né? Isso, Beto, prova o caráter racista
que o argentino tem em relação a outros povos, principalmente aqueles que são descendentes de negros, né, os pretos, né? Se você olhar a seleção argentina, é a única seleção da América Latina, da América do Sul, que não tem nem um jogador preto. E todos os jogadores pretos que jogam na Argentina são estrangeiros e normalmente sofrem muito preconceito nos jogos em que participam da torcida argentina, né? O Milei se enquadra nessa questão aí de racista, né? De transfóbico, né? Porque o canto foi um canto transfóbico e racista, né? Porque eles se referem exclusivamente aos negros e mais, em especial ao Mbappé, né? Que dizem que namora uma mulher que é transgênero, né? Então, é uma coisa muito triste isso, né? Ver uma pessoa tentando colocar um pouco de educação, né? Na falta de educação que houve dos argentinos, né? E ser demitido. É o preconceito que fala mais alto, né? É a questão da raça, né? Da cor da pele, e que não admite essa interação. Se você pegar, por exemplo, seleções europeias, a seleção italiana parece-me também que é a única seleção europeia que não tem jogadores negros, né, jogadores pretos. As demais todas têm. Então, essa interação que é cada vez mais comum está sendo cada vez mais criticada, né? E aí que entra aquela questão do isolacionismo ou do globalismo, né? Em que se isso se perpetuar, nós vamos ter aí países com grandes muros, né? Como tinha na Idade Média, né? Sendo protegidos contra outros, contra imigrantes, contra outras etnias, né? Porque são povos preconceituosos. Infelizmente, aquilo que parecia que estava no fim está voltando com muita força. Vamos agora falar de política doméstica, né? Aliás, no primeiro assunto que eu queria conversar com você, né, não está exatamente ligado com política, embora esteja, mas está ligado ao jornalismo, né? O Cláudio, eu achei um negócio muito chato. Há uma informação de que uma jornalista da TV Record, aliás, esqueci de comentar esse fato com a Márcia, com a minha esposa, até porque a minha enteada trabalha lá na Record e certamente ela saberá de desdobramentos disso aí. Mas o presidente Lula concedeu uma entrevista à TV Record que seria veiculada à noite. E essa menina, já na hora do almoço, um pouco depois da entrevista com o presidente, teria vazado parte dessa entrevista para agências do mercado financeiro. O Cláudio, eu não sei, eu não sou nada radical, aliás, ao contrário, né? Demoro para tomar alguma decisão, eu costumo pensar bastante. Mas o caso dessa moça foi totalmente algo descabido, né, Cláudio? Você não pode, na posição de jornalista, fazer um vazamento seletivo como ela fez, se é que fez, né? Isso daí foi amplamente noticiado pelos maiores portais de notícia, né, do país, né? De fato, foi vazado essa entrevista ao setor do mercado, né? Uma entrevista para a Record News, né? Que foi concedida pelo presidente Lula, e ele voltou a falar dessa questão dos juros, ele voltou a falar da questão do déficit zero, né? E ele deu uma pisada na bola no discurso de novo, pisou na bola no discurso também em relação à questão do capacitismo, né, envolvendo pessoas PCDs, né, portadoras de deficiências, e nesse caso ele foi chamado a atenção pela própria esposa, né? Mas esse vazamento aconteceu, e esse vazamento realmente não poderia ter acontecido, né? Normalmente as emissoras divulgam, nós divulgamos aqui quando nós vamos
produzir alguma entrevista diferente e tal, mas a gente não passa o conteúdo, né? Passar o conteúdo realmente é falta de profissionalismo, né? Falta de ética profissional e não sei como que ficou essa situação, como que a emissora vai se comportar em relação a isso. E um outro assunto que envolve também o presidente inegável. Bom, falam que as crianças sabem mais de smartphone, aparelho celular do que a gente, né? Porque eles nasceram nesse ambiente digital, né? E não há dúvidas que a primeira-dama Janja, ela é muito mais ativa e conhecedora das redes sociais do que o presidente Lula, até porque tem mais o que fazer, né? E ela teria falado ao presidente, teria sugerido que ele lesse mais os seus pronunciamentos e evitasse o improviso. E não é que o Lula cai numa dessas dizendo que, olha, sobre violência doméstica, mas se o cara for corintiano, tudo bem, né? Como se tivesse se aceitasse o fato de um corintiano praticar violência doméstica e não fosse punido. É claro que ele não quis falar isso, mas, obviamente, a interpretação de todo mundo foi essa. E tanto que depois ele leu lá algo sobre a questão de deficientes e tal. Mas o Lula é uma gafe atrás da outra, né, Cláudio? Olha, Beto, essa questão de gafe é muito comum nas pessoas que acabam fazendo pronunciamentos aí sem ler, né? Ela tem um script pronto, ela tem o discurso pronto, mas preferem improvisar. E o improviso, você sabe, que em muitos casos, com exceção dos humoristas, né? Em muitos casos é inimigo da perfeição e inimigo da boa educação, né? Então, eu acho que ele está com um problema muito sério na assessoria direta, ou os assessores corroboram com tudo que ele faz por uma questão que a gente conhece bem, que é a questão do não querer chamar a atenção do chefe, né? Ou então esses assessores estão muito ruins, que é a parte de comunicação da presidência da República. O presidente, a comunicação não está sabendo aproveitar todas as boas notícias que têm surgido na área econômica, por exemplo, não está sabendo aproveitar. E outras boas notícias também, né? Por exemplo, como o aumento da vacinação no Brasil, né, que cresceu nesses 2 anos do presidente Lula, e foi apenas motivo de uma matéria em uma entrevista da ministra da Saúde, né? Então, é muito pouco, eu acho que deveria ter mais, além do que eu sempre comento aqui, né? Está na hora de tirar o Alexandre Padilha da coordenação institucional do Palácio do Planalto, né? Ou ele melhora, ou ele vai continuar como as gafes que o Bolsonaro cometia, né? Todas aquelas imprudências oratórias, né, do Bolsonaro. Inclusive, agora ele colocou aí a vida do seu ministro das Minas e Energia com 100 anos de segredo, né? Ou seja, ele fez o que o Bolsonaro fez com muito tempo. Por 100 anos, ninguém vai ter acesso às informações do ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Então, Beto, é preciso que alguém abra os olhos dele nesse sentido, né? Porque isso tem repercussão negativa, com certeza. Isso repercute muito mal na mídia, repercute muito mal na sociedade, né? E a repercussão política posterior é maior ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Cláudio, para a gente fechar tudo isso, lembrando daqui a pouquinho aqui, a Karina Penteado estará entrevistando, né, 2 pré-candidatos aí, o vereador Betinho Neves e a doutora Mayra, aqui nos estúdios do Farol de Limeira, ao vivo. Aliás, a Karina, estou vendo aqui a distância, ela colocou uma jaqueta aqui, ela está parecendo aquelas apresentadoras de TV mesmo, hoje ela está toda produzida aqui, mas vamos ver o que vai sair aí. Cláudio, para a gente fechar, um outro fato curioso, né, o Ramagem prestou depoimento ontem, a Polícia Federal, um longo depoimento, né, tinha mais de 100 perguntas para ele responder,
E hoje ele vai cumprir a agenda normalmente no Rio de Janeiro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o problema é que lá no Rio de Janeiro ele está tomando uma surra do atual prefeito nas pesquisas, né, do Eduardo Paes, e o Bolsonaro insiste na candidatura dele. Esse é o típico e famoso tiro no pé, né, Cláudio? Beto, exatamente. É a questão do agradecimento, né, do político para um assessor que foi assessor direto, né? E agora está mostrando que não é tanto de confiança assim por tudo que ele gravou, né? Ele gravou muitas conversas com o Bolsonaro, reuniões oficiais. Isso daí está dando dor de cabeça para o próprio Bolsonaro, né? Mas comenta-se nos bastidores que o próprio Bolsonaro não está assim tão empenhado, né, na candidatura do Ramagem de fazer com que ele cresça. Ele dificilmente vai conseguir vencer o Eduardo Paes. Eu acho que o Eduardo Paes deve levar no primeiro turno, né, essa eleição e no Rio de Janeiro. E realmente é uma situação complicada, né? E olha, Beto, só para complementar aqui, eu estava ontem dando uma olhada no Instagram e vi que tem uma convocação aí de uma live especial aqui em Limeira para o dia 22 de julho, que vai jogar muita farinha no ventilador, viu? Se a live acontecer, a situação parece que é bem problemática aí, vai mostrar uma série de problemas envolvendo políticos e envolvendo jornalistas também, Beto. A situação parece que dia 22 de julho, se isso acontecer, vai realmente repercutir aqui em Limeira na política e vai dar uma esquentada na campanha eleitoral. Isso é muito perigoso, né, Cláudio? Isso é muito perigoso. E sabe que isso o que isso cheira para mim? Como sempre, é livre para concordar ou discordar, mas para mim isso cheira desespero de causa. Exatamente, Beto, exatamente. É desespero de causa mesmo quando acontece isso, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? É difícil a gente levar em consideração um anúncio dessa natureza, porque a gente sabe que as mídias sociais aceitam tudo que você joga no seu conteúdo, né? Então, vamos aguardar e ver, né? Porque realmente está muito fria ainda, né? As convenções começam agora dia 20. Vamos ver se com esse início de campanha, tudo isso pode dar uma melhorada, ou seja, ser uma campanha mais como a gente gosta de ver, né? Mais ativa, né? Mas é evidente, não vai ser mais como a gente assistia aí na década de 80 e 70, de 80 e 90 até início dos anos 2000, porque as mídias sociais vão tomar conta, né, da campanha, e os embates, a gente não vai ter esses embates mais como tinha há 20, 30 anos atrás. Uma pena, né? Até porque a gente se lembra dos embates lá de trás, né? Do Paulo Maluf, Leonel Brizola, saía, né? Mário Covas, né? Aí sim, Exatamente. Eram debates políticos, né? Eram debates políticos, exatamente. Não era conteúdo de rede social, né? Era um debate ali ao vivo e corpo a corpo, né? E não tinha como chorar, não. Tinha que enfrentar de forma bastante ativa e veemente, né, para não ser engolido pelo adversário, né? A gente viu muitas campanhas aí interessantíssimas, né? Apesar das adversidades e de serem políticos de várias áreas, a gente não via o discurso de ódio. Às vezes, algumas ofensas, né? De um para outro, isso era normal, mas não via discurso de ódio como tem hoje. Perfeito, meu amigo, perfeito. Amanhã, olha, aliás, se preparem, amanhã temos debate farol, hein? Prepara aí sua perguntinha, vamos fazer a escala. Exatamente. Vamos fazer a escala e vamos ver aí o que vai acontecer, né? É sempre interessante que o nosso telenauta aqui vai sempre
ter uma pimentinha aí antes do almoço, né? Eu queria chamar a atenção, porque um dos temas abordados aqui, quem trouxe foi o doutor Renan, foi aquela questão da neuralgia do trigêmeo, né? Que ele colocou um nome complicadíssimo. E no mesmo dia que o debate Farol foi exibido, a matéria dessa menina teve repercussão nacional, viu, Cláudio? Inclusive até hoje, né? Ali no jornal O Globo. Sim, ainda, está tendo. Está tendo repercussão nacional esse caso. Sim, está tendo repercussão nacional. Eu já tinha, antes do próprio doutor Renan abordar esse assunto, né, que foi muito pertinente, por sinal, eu já tinha visto uma primeira matéria com ela, só a matéria não especificava, né, de onde era essa menina, que ela mora em Minas, né, mas não especificava que era de Limeira, como nos trouxe no debate Farol de semana passada o doutor Renan, a informação que inclusive disse ser amigo de escola dela, amigo de estudos no ensino médio, no fundamental, né? Então é interessante isso daí, é interessante realmente a gente ter essa informação para saber, ter uma noção, né, da origem disso tudo e conhecer essa situação. Nós temos doenças aí que nós não conhecemos e que são realmente devastadoras, né? Às vezes até piores que aquelas doenças terminais que a gente sabe que são terríveis, né? Porque ela tem um prazo. Essa não, essa é uma doença que vai deixando a pessoa cada vez mais desesperada. Eu imagino que deva ser. Aliás, estava vendo hoje na Suíça, se não me engano, eles estão lançando uma pílula da eutanásia. E está para ser aprovada pelo governo, porque me parece que a eutanásia lá é permitida. Agora, só para fechar, claro, só para descontrair um pouquinho no final, você sabia que tem um cientista brasileiro que está trabalhando fora do país e ele descobriu um Viagra eletrônico? Você viu isso? Não vi isso, Beto. Um Viagra eletrônico. É um Viagra eletrônico. O negócio funciona assim. O sujeito... Eletrochoque? Eletrochoque. Aí você tá ali e tal, né? Aí você leva lá o controlinho no bolso. Aí... é inacreditável. Eu vi que quando chega na hora H, um pouquinho antes, o cara aperta lá um botãozinho e o eletrodo dá uns choquinhos ali e tal e parte pro abraço, viu? Ai, meu Deus do céu, aonde estamos chegando, minha gente? Aonde estamos chegando? A ciência, né? A informação, é tudo muito interessante, realmente. Mas não deixa de ser engraçado, né? Eu acho que o Viagra comprimido é menos invasivo, né? Não. Eu quero ver o cara que precisa ser negacionista da ciência, num caso desse, né? Aí ele acredita. Aí ele vai querer tomar choque sempre. É verdade. Espera-se também que ele não pegue um fio, coloque na tomada, né? E faça isso, né? Porque aí a história é outra, né? Tá certo. Valeu, amigo. Um grande abraço e até amanhã. Grande abraço, até amanhã. E vamos aí aguardar a entrevista da Karina com os dois pré-candidatos, né? A prefeita e a vice, que vem aí daqui a alguns instantes. Perfeito. Até mais. Vamos agora ao comentário esportivo do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem a FIFA divulgou, na verdade hoje já, né? A FIFA divulgou o ranking das 10 principais seleções de futebol pelo mundo. E o Brasil aparece na 5ª colocação, com 1.785,61 pontos. Em primeiro vem a Argentina, em segundo a França, em terceiro a Espanha, a Inglaterra é a 4ª colocada, o Brasil em 5º, a Bélgica é a 6ª colocada, em sétimo a Holanda, 8º Portugal, 9º Colômbia e a Itália é a 10ª colocada. Eu não consigo entender, né, Beto? Até porque a Inglaterra, ela só tem um título de campeão mundial, que foi em 1966. E é a 5ª colocada.
Aliás, a quarta colocada, está na nossa frente. A Colômbia, por exemplo, até hoje não ganhou nenhum título ainda de Mundial e aparece na 9ª colocação. Então, são coisas que não dá para entender. Bem, hoje também, Beto, nós teremos o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Serão 16 equipes que farão 8 confrontos. Nós teremos um representante de Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro, 2 de Goiás, o Atlético Goianiense e o Goiás, um da Bahia, que é o Bahia, 4 do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, 4 de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino, 2 do Rio Grande do Sul, Grêmio e Juventude, 1 do Paraná, que é o Atlético Paranaense, e 1 de Alagoas, que é a equipe do CRB. Portanto, sorteio logo mais às 2 da tarde, lá na sede da CBF. Campeonato Brasileiro, Beto, ontem nós tivemos, o Botafogo vencendo o Palmeiras por 1-0 no Rio de Janeiro, com um gol de Tiquinho Soares a 10 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o Botafogo lidera o campeonato com 36 pontos ganhos. O Palmeiras vem na segunda colocação com 33. Ontem também nós tivemos o São Paulo vencendo o Grêmio no Morumbi por 1-0. O São Paulo, com esta vitória, ocupa a 4ª colocação na tábua de classificação. Também ontem, o Fortaleza, jogando no Castelão, venceu o Vitória da Bahia por 3-1. Fortaleza é o 7º colocado com 29 pontos ganhos e o Vitória é o 16º com 15, mesmo número de pontos do Corinthians, que é o 17º, porém, no saldo de gols, aliás, é na vitória. O Vitória tem uma vitória a mais do que o time corintiano. Série B do Brasileiro, Beto, nós teremos o Santos em campo logo mais à noite. 8 horas desta quinta-feira, Vila Nova e Santos jogarão em Goiânia. Teremos hoje também Novo Horizontino e Chapecoense lá em Novo Horizonte. Para encerrar, Beto, a torcida da Inter aqui de Limeira está com o presidente Danilo Maluf atravessado na garganta, hein? Isto porque ontem a Inter oficializou o empréstimo do zagueiro Gui Mariano para a equipe do Ituano. O Mariano vem sendo titular na zaga da Internacional e num momento importante como este, a Inter classificada para a próxima fase da Série D do Brasileiro, acabou emprestando o jogador para o Ituano, que ocupa as últimas colocações na Série B do futebol do Brasil. E isso chateou muito os torcedores da Inter, que ainda acreditam na ascensão do Leão para a Série C do Brasileiro na próxima temporada. Enfim, são coisas do futebol. A Inter, que joga no próximo sábado em Pouso Alegre, encerra esta fase e na outra semana já começa a nova fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Legal? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda. Procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa quinta para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio.
Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu procuro tê-la como um guia para mim. A frase diz o seguinte: o sol é o melhor alvejante. Claro, no sentido figurativo. Apesar de que as mulheres no passado usavam muito o sol, inclusive com o tal de anil, para alvejar as roupas. Mas o sol é o maior alvejante no sentido figurado, porque se você quer conhecer uma situação, exponha ao seu pensamento, às circunstâncias, ao passado das circunstâncias, inclusive com relação às pessoas. Eu estava vendo agora a respeito desse atentado no final de semana ao Donald Trump lá nos Estados Unidos. É impressionante. 90% no noticiário é furado, é gente que não conhece a história dos Estados Unidos. Tem aqueles que deturpam a realidade, uns diziam que era um suposto atentado, outros dizendo que, com esse atentado o Trump já ganhou a eleição, cada um puxando a sardinha para um lado, sem colocar o sol como alvejante na situação. Apenas um comentarista, que aliás eu nem conheço, é um senhor já de uma certa idade, falou algumas coisas que eu considero coerente, que é muito cedo para falar se isso realmente vai fazer com que ele ganhe ou não a eleição, se esse efeito vai se prolongar até novembro, que é quando a eleição nos Estados Unidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta ficar conjecturando ou mentindo, ou deturpando a realidade. Isso serve para tudo, para a vida das pessoas. Olha aquele sujeito, nossa, olha como ele é caridoso, como ele é bondoso. Ele está fazendo aquilo de livre e espontânea vontade ou ele tem um interesse escondido por trás? Olha aquele político ali, mas ele era do outro lado, agora é desse. Por que ele saiu? Ele explicou? Enfim, são várias. As coisas servem para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Olha aquela pessoa ali. Será que serve para andar comigo? Dá uma olhada, põe o sol no sentido figurado, para ver se essa pessoa realmente merece a sua credibilidade. Nós precisamos usar mais a massa cinzenta que o Senhor nos deu do que simplesmente as emoções momentâneas. As emoções, a emotividade momentânea são perigosas. A racionalidade é que faz com que a gente enxergue o panorama como um todo, em todas as circunstâncias. O sol é o melhor alvejante. Farol, e hoje estou com dois convidados aqui super importantes. Aqui, Betinho, né, que é pré-candidato a prefeito aqui da nossa cidade, Limeira, e aqui, doutora Mayra, pré-candidata aí a vice-prefeita da nossa cidade. Mas nessa entrevista, não poderíamos começar sem falar da votação de segunda-feira, né? Que aí é o que está tudo noticiado, a cidade está, assim, em pânico pelo que aconteceu aí na segunda-feira. Nessa segunda-feira, assim, pensando como assim, uma pequena empreendedora, a gente tem que planejar muito, né? Mesmo que são pequenos empresários, a gente tem que pensar, daqui 6 meses o que eu vou fazer,
E multinacional é diferente, eles chegaram aqui na nossa porta 20 dias atrás, 30 dias atrás, bateram e falaram assim, olha, eu quero entrar aqui nessa cidade, só que tem que votar rapidão, senão eu vou embora para o meu vizinho. Acontece isso em multinacional, grandes empresas, elas funcionam assim? Karina, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia minha amiga, companheira, doutora Mayra. Primeiramente, queria agradecer a Deus por nos permitir que nessa manhã nós pudéssemos estar aqui, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo muito produtivo. Karina, de fato, foi uma sessão bem intensa, né? Onde muitas pessoas participaram, assistiram, ouviram, aqueles que foram até o plenário da Câmara Municipal com toda certeza, entendeu todo o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo. Aqueles que assistiram à sessão também entenderam todo o contexto daquilo que está acontecendo, só que, infelizmente, uma parte da mídia ela decidiu publicar algo totalmente distorcido e diferente dos fatos. Acabou que uma ou outra pessoa ainda acreditando nas inverdades que foram propagadas. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que não houve votação do projeto. O projeto está na Câmara Municipal. O projeto ele está para ser votado. O que foi rejeitado naquele momento foi o regime de urgência especial por 12 vereadores. Como que funciona isso? Todo projeto que ele é protocolado na Câmara Municipal, seja pelo vereador ou seja pelo prefeito, ele passa por algumas comissões para ver se de fato existe legalidade, para ver se não é algo inconstitucional, para ver se existe alguma falha na redação e justiça, na comissão de obras, comissão do meio ambiente. Então, todo o processo, ele percorre essas comissões, passa por alguns técnicos, que a Câmara Municipal tem, jurídico e tantos outros técnicos, para que depois ele fique pronto para a pauta e, a partir daí, é apreciado e votado esse projeto. O projeto de regime de urgência é um projeto que ele é protocolado e ele já é votado. E foi isso que aconteceu na última sessão. Então, mas assim, lá eu também estava presente. Mas esse projeto ele foi enviado com quase 300 páginas. E ali, uma das vereadoras estava na vez da palavra e ela falando daquele projeto. Depois que ela passou a palavra, um outro vereador chegou e falou, não, senhora vereadora, a senhora está enganada. São essas 3 páginas, somente 3 páginas. E aquilo causou, eu como uma cidadã comum vendo, falo assim, alguma coisa está acontecendo. E eu passo assim, doutora Mayra, você é experiente aí, já na política, há anos, esteve lá dentro dessa casa. Isso pode acontecer, mudar assim, meia hora antes, protocolar, é constitucional isso? Isso é comum acontecer? Constitucional poder pode, mas não deve, né? Ainda mais quando se fala de um assunto tão importante que precisava ser analisado e mudou todo ali o projeto, dividiu o projeto. Então, assim, isso mostrava o desespero. Eu chamo de desespero para que aquele projeto, aquele pedaço do projeto, ele fosse aprovado de qualquer maneira, ali, a toque de caixa, sem ler, se 300... três páginas. Não, vereador, o senhor me desculpe, mas não eram 3 páginas, que essas 3 páginas estavam inclusas no outro projeto e, quiçá, tinha artigos que, se fosse aprovado aquelas 3 páginas, você estaria aprovando todo o outro projeto. Então, a gente chama isso de pegadinha. De pegadinha. Né? Então, assim, ali, naquele momento, não tinha como avaliar nem que fosse uma página. Né? O assunto é um assunto sério, precisava de grandes discussões, então não tinha que ser de 1 página, 2 páginas, aquilo que foi de meia hora antes foi mudado, aí é que passa a ter preocupação. Mudar meia hora antes, fala, oi, por quê? Né? Então, tudo isso cabe numa grande discussão. E eu percebi o que aconteceu em Limeira. Eu recebi muitas perguntas também, que eu estava lá, acabei que meio passando alguns vídeos, e isso causou um pânico generalizado na nossa cidade. Falando até que os nossos netos não teriam emprego, porque essa empresa não viria mais para cá. Então, mas na minha visão, um verdadeiro líder, ele não causa pânico. Ele tem que falar assim, não, meu povo, falaram não agora, a gente tem um tempo, mas calma, eu vou fazer aqui os contatos, vou entrar em contato com eles e dar mais um tempo, né? E vamos trazer essa empresa para Limeira.
ou não, mas isso parece que está assim, fomentando um medo por causa da palavra não. E a doutora Mayra sabe que a palavra não causa, no nosso corpo, fisiologicamente, já porque ela é uma negativa. Sim. Então, quando você ouve a palavra não, ela já é uma negativa e, consequentemente, ela traz, assim, um desconforto. E ela está sendo muito usada, né? Em alto e bom som, essa palavra. Agora, realmente, isso, tudo o que aconteceu, Betinho, e o que está acontecendo, esse pânico na população, a gente consegue amenizar um pouco isso? Primeiro que eu quero concluir, mais uma vez, falando do projeto, para que a gente não fique pela metade daquilo que aconteceu. Então, só retomando o assunto novamente, esse projeto ele foi protocolado em regime de urgência, como você bem disse, um projeto de 300 páginas, que o prefeito enviou 20 dias antes, e o que já me preocupou foi uma entrevista ontem do secretário Tito, da Secretaria de Desenvolvimento, falando que já há 6 meses ele está conversando com essa empresa. Horas. Faz 6 meses que o secretário está conversando com essa possível empresa, se de fato ela existe, e nada foi passado para os vereadores? Em nenhum momento comunicou isso aos vereadores? Em nenhum momento foi apresentar algo para os vereadores? Esse projeto ele chegou a 20 dias, nós debruçamos em cima daquelas 300 páginas, e meia hora antes de votar o projeto, o prefeito pede para o líder do governo alterar o projeto. Um projeto de 300 páginas que a gente já tinha lido, se tornou um outro projeto. E a maior pegadinha está bem como a doutora Mayra falou. Por quê? Ele colocou essa área de mudança de 2 milhões de metros quadrados, mudando o seu zoneamento de zona rural para a zona urbana. Se colocou ele separado, e outro projeto, ele colocou outras áreas da prefeitura, alguns projetos que a gente entende ser bons e que precisam também ser avaliados para votação. Só que a gente votando o segundo projeto, também estaria votando o primeiro, que alguns anexos ele deixava junto. Então, de fato, um projeto cheio de pegadinhas. A pergunta que nós sempre fizemos, e nós iremos continuar a fazer, é de fato, existe empresa? Quem é essa empresa? Não existe um representante dessa empresa? Não existe um contrato que de fato essa empresa tem interesse em vir para Limeira ou um termo? Não existe absolutamente nada. Foi assim que o prefeito tentou, a goela abaixo, empurrar esse projeto na Câmara Municipal. Eu nunca vi uma pessoa tão desesperada igual o prefeito e os seus secretários. Encheu a Câmara Municipal de comissionados, achando que nós iríamos cair em algum tipo de pressão. E eu disse naquele momento que quem vive em pressão é feijão. Pressão sofreu meu pai, quando morava no Jardim Gaverone, e tinha que alimentar 3 filhos, ganhando R$1.000 por mês. Isso era pressão. Agora, aquelas pessoas gritando, achando que a gente iria se intimidar, isso não é pressão. Então, de fato, a mídia está propagando isso de uma forma. Volto a repetir. A primeira inverdade, que o projeto foi votado, vereadores votam contra a vinda de uma... Possível não. Contra a vinda de uma multinacional para Limeira. Tá, que multinacional? Quem falou que o projeto foi votado? O projeto ainda está em apreciação na Câmara Municipal, que agora entrou em recesso e volta daqui 15 dias. Então, a população ela precisa começar a ter informações corretas, mídias imparciais e mídias que já não têm lado definido, que infelizmente é o que a gente vê acontecendo aqui em nossa cidade. É essa a preocupação que a população tem que ter. Todas, absolutamente todas as pessoas que me procuraram falaram: Betinho, é sério que é isso? É isso. Imagina você, no meu lugar, enquanto um vereador ou uma vereadora, chega o prefeito com com 300 páginas de um projeto, sem ter nenhum vestígio de que essa empresa exista, nada, absolutamente nada, e fala assim: viu, assina aí, muda essa área aí de 2 milhões de metros quadrados com a possível empresa vir para Limeira. A quem interessa a mudança desse zoneamento? De quem são essas terras que as matrículas não estão no projeto? Qual o interesse de mudar esse zoneamento sem divulgar o nome da empresa? Contrato de confidencialidade dentro do poder público. Por que não fez um contrato de confidencialidade também com os vereadores? Viu? É vocês que vão votar. Quem vota não é o prefeito. Quem vota a mudança de zoneamento são os vereadores. Agora, uma coisa que muita gente me mandou também, e que está incomodando muitas pessoas, é que as fotos dos vereadores que votaram não estão sendo expostas como que se fossem bandidos. Né? Então, assim, tá assim, votaram não, né? Não votem para quem votou não, né? E isso está incomodando, né, muitas pessoas. Sim. E eu falo mais, e as pessoas, e os verdadeiros suspeitos que estão saqueando a nossa cidade,
não pode mostrar o rosto? Karina, nós temos um corpo jurídico que nos atende e já está cuidando de toda essa parte, né? A gente trabalha sempre com o que me estranha é a gente ver algumas pessoas que zelam tanto pela transparência, pessoas que falam tanto sobre anticorrupção, e quando a Câmara Municipal faz um projeto, analisa um projeto com transparência, as pessoas que fizeram isso estão sendo crucificadas. Mas, infelizmente, existe uma parcela da população que acabam acreditando nessas falácias, né? E eu tenho certeza absoluta que nos próximos dias, muitas coisas serão esclarecidas. E muitas das pessoas que fazem algum tipo de apontamento agora, sem antes perguntar, com certeza vai ter que falar, poxa vida, eu não sabia que estava nesse pé. Eu não sabia que faltou essa transparência. E essa reflexão que a gente quer fazer com todo mundo, com você que está agora nos assistindo. Você de fato assinaria esse cheque em branco? Você de fato assinaria só pelo prefeito estar falando que precisa mudar o zonamento e não tem um vestígio, nada, absolutamente nada, de que uma empresa ela possa vir? Você votaria a favor disso em regime de urgência? Porque o projeto está para ser votado. Quero muito que essa empresa de fato ela exista, que ela apareça, que algum contrato, algum documento apareça, mas até o momento, absolutamente nada. Lembra da área da Samsung? Um prefeito foi na Câmara Municipal e pediu para mudar a área da Samsung, que viria uma grande empresa para aquela área e precisa mudar o zoneamento. Cadê a empresa? Está lá a placa de vende. A quem interessa vender ou comprar aquelas terras? Lembram da Cidadela União? Cidadela União. O prefeito Mário Botion foi lá na Câmara Municipal, pediu para os vereadores da época, a doutora Mayra era vereadora, precisamos mudar o zoneamento da Cidadela União, porque vamos construir alguns empreendimentos. Já tem empresa interessada. Você chegou a votar esse projeto? Sim, o Cidadela sim, foi naquela época, né? Foi justamente ver o de urgência, mostrou, tinha empresa, tinha até só que tinha mais conteúdo, porque naquela época foi até apresentado até o projeto, a planta. E foi, né? De urgência foi também. Foi de urgência também, porque a empresa precisava, com 5, 7 dias, aprovamos, foi por unanimidade. Foi por unanimidade. Mas teve ali mais... Sim, teve embasamentos, tinha até a planta do que seria, do que não seria, o prédio, a rodoviária, né? O entorno daquela região da antiga União. Aprovamos. Está lá o Mato Alto. Cadê? Então. Só está o Mato Alto. Uma coisa que aconteceu também ontem foi exonerados alguns cargos dentro da prefeitura. O que eu vi, teve um vídeo da vereadora Mariana Calça, que ela disse que ela afirma que ela nunca teve cargos lá, né, na prefeitura, e que ela foi atrás dessa pessoa que acusaram ela que era dela, né, esse cargo. Ela não conhecia essa mulher e ela descobriu que essa funcionária já trabalhava lá há 20 anos dentro da prefeitura. Mariana entrou em 2021, né, e ainda a Mariana afirma, ela sente muito por essa pessoa ter sido exonerada desse cargo. E ela afirma que lá não... O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Porque eu sinto, assim, uma insegurança, porque a Limeira já está um caos. Limeira, em termos de segurança, em termos de incentivo, ainda acontece esse tipo de coisa, esse tipo assim, muito rápido. Acho que foram 17 cargos que eu vi que foram exonerados ontem, em nome desses vereadores que falaram não. Então, assim, o que está acontecendo na nossa cidade? A gente percebe que é o que você falou. Isso está se agravando porque está fomentando um pânico. Isso que está mais incomodando, né? Porque essa não verdade é que um fala aqui, o outro fala ali, e temos que pensar na humanização. E falando de humanização, que é uma coisa que eu falo muito, e eu sei que doutora Mayra e Betinho são muito humanos, ontem nós estivemos na Câmara e foi homenageadas as mulheres negras aqui da nossa cidade, que fizeram e fazem acontecer aqui, né? Ontem, com a medalha, né? Honra a Elisa. A Elisa, que é o que deixou seu legado, né, professora Elisa? Uhum. Sim, a Elisa tem uma história, né? Uma história na profissão, da caminhada política, né?
O Vaguinho ontem bem lembrou quando a Elisa tinha grandes embates com o padre Maurício, justamente sobre essa questão da negritude, né, que se falava que o padre Maurício foi um grande líder, e a Elisa ali junto, eles brigavam do conselho, do comicim, ela participava, ela foi membro do conselho em São Paulo, Conselho Estadual de Mulheres, né? Então, assim, ela tem uma história, né? Uma história de caminhada política, de lutas, né? E ontem foi as mulheres que estavam recebendo aquela homenagem, estavam recebendo em nome da Elisa, né? Então, mas aqui saiu o comentário delas ali também. Mas ontem a Câmara não estava cheia. Não tinha secretário, não tinha prefeito, não tinha vice-prefeita. As mulheres negras, elas não são importantes aqui na nossa cidade? Ou, vou melhor dizer, as pessoas são menos importantes do que as coisas pessoais dessas pessoas? É isso? O que é? Então, Karina, a gente sempre fala, né? São as prioridades, né? Então, quando a pessoa não prioriza, né, pessoas, não prioriza entidades, né, o que quer que seja, você deixa de lado, né? Então, assim, segunda, todo aquele estresse, casa cheia, né, comissionado, secretário, é legítimo. Cada um fosse ali defender o que acreditava. Mas ontem era uma sessão solene, estava prestigiando, diferente. Por que não ir? Por que não prestigiar? Era uma sessão solene da Câmara Municipal, estava homenageando a pessoa em nome da cidade de Limeira. Por que não ir? Né? Não ia, a prefeitura não foi representada, tinha um secretário lá, mas e os outros, né? Então, assim, é isso que você fala. Então isso não é prioridade? Que eu vejo muito vocês dois, né? Eu acompanho e muitas pessoas estão vendo. Eu vejo vocês indo conversar com as pessoas. Eu vejo que, primeiro, vocês estão ouvindo para depois fazer um projeto, porque não adianta a gente não saber o que está acontecendo lá no bairro tal, com a fulana. Qual é a minha necessidade? Alguém para me ouvir? Eu vejo que essa é a linha de vocês. Enquanto já outros já estão apresentando projetos, né? Já estão apresentando projetos. Nessa parte de humanização, é importante ouvir para depois traçar um planejamento? Karina, primeiramente, que a gente não pode apresentar proposta, né? Se alguém está apresentando proposta nesse momento, é de uma forma ilegal, porque a lei ela não permite que nós possamos falar de proposta agora. Até queríamos, mas ainda não é momento. É momento, de fato, de ouvir. E é isso que eu, juntamente com a doutora Mayra e todas as pessoas que integram o nosso grupo aí, estamos fazendo. Seja nas periferias, seja com os empresários, com os profissionais, com os funcionários públicos, funcionários do setor privado. Essa é a nossa missão. Você só consegue desenhar um bom plano de governo a partir do momento que você empresta os seus ouvidos para a população. E essa está sendo a nossa missão. E, obviamente, que começa a se construir um plano de governo e, no momento certo e oportuno, é apresentado esse plano de governo à população. A população vai ter que escolher 4 ou 5 planos de governo. Aí aquele que, de fato, seja o mais viável para a cidade. Aquele que, de fato, seja o mais consistente e aplicável, né? Porque não pode colocar coisa mirabolante no qual você não consiga depois aplicar isso daí. Mas a nossa missão nesse momento está sendo ouvir. Ontem nós tivemos uma reunião importante ali na SECAP com o vereador João Negão, mais de 100 pessoas participaram, ouvimos as suas sugestões, angústias, reclamações, e assim vai ser. Somente hoje à noite já são mais 3 agendas em 3 bairros diferentes. Na hora do almoço, 2 empresários de segmentos diferentes. Assim está sendo a nossa caminhada. E cada conversa dessa, com certeza, a gente volta com um aprendizado e com uma esperança que a gente está no caminho certo. E eu vou mais além, Karina, além do escutar, né? Escutar, entre aspas, qualquer um pode escutar. Eu vi entender a necessidade de verdade, para poder priorizar, e as pessoas também verem, porque o plano de governo, ele é escrito. Escrever, entre aspas, qualquer um pode escrever, mas o que as pessoas têm que ver que pessoas vão ter a real capacidade de fazer, de ouvir, de ter me entendido do que eu preciso, independente de estar escrito no plano de governo. Olhar para a pessoa. Para a pessoa, escutar. Eu sempre dou um exemplo. Eu não posso, Mayra, cidadã, eu não posso chegar e falar do ônibus, linha, aqui,
eu não ando de ônibus. Não tem hipocrisia nenhuma, tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas então, na minha função, como agente político que fui, a gente tinha que ouvir. A gente tinha que ir num terminal, a gente tinha que ouvir as pessoas, os funcionários, quem usa. Isso vale para todos os segmentos. Para quem está ali quem tá, dentro, como o Betinho né? muitas vezes fala ali, ó, que está sentindo na pele a necessidade. Aí a pessoa tem que dizer, e quem tem a capacidade, o olhar de cumprir aquilo. E não é só saindo agora, né? Porque tem muito isso, né? Agora todo mundo vai lá, come pastel, come não sei o que lá, e sai fora do... tá saindo um pouco fora do seu castelo, da elite, e tá indo para a periferia. E depois a gente não vê mais. E a gente sempre vê, vocês... A doutora Mayra tem muitos projetos, né? Linha de frente em vários projetos, Betinho também, que está sempre ali com a população, ouvindo, dando atenção, olhando para a pessoa e saber daquilo. Isso é o mais importante. E acho que é isso que é o que mais incomoda. É o que mais incomoda. É vocês estarem junto ali com a população. Não, o que você precisa, o que você hoje, qual é a sua necessidade. É isso, que é carisma, isso são de vocês. E ninguém tira, sabe aquele negócio? Você pode ter o que quiser, mas quem você é, quem é que está dentro desse coração, quem está dentro desse corpo, quem está aqui dentro desse coração, quem está aqui dentro desse corpo, quem está aqui, ou quem é você, ninguém consegue ser. E é isso que está incomodando aqui. É o ser. É isso que é o mais importante, isso que incomoda. Porque ter, você pode ter o que você quiser, você pode ter 1 milhão, você pode... O que você quiser. Mas o ser, ele é único. E ninguém consegue ficar atrás de uma máscara para sempre. Ela cai. Isso aí. Era isso. Ela pode demorar. Mas cai. Mas ela cai. Não é isso? Que é o que eu vejo. E muitas pessoas que estão mandando mensagem para mim também. Né? Então, assim, então nós temos assim, pessoas que conseguem enxergar. E a gente tem que falar de uma maneira que todo mundo consiga entender, interpretar. Porque o óbvio, ele nem sempre é tão óbvio assim. A gente sempre fala. Então, a gente tem que, sim, olhar, né, para todos os lados, ouvir. Quero ouvir esse lado, quero ouvir esse. E tem outros lados também que vão vir falar, né? Muita coisa ainda vai acontecer. E depois tirar uma conclusão, mas... conclusão, mas ouvir, justa, não julgando, real. Olhando aquilo, não, e levando para frente uma fake news, uma coisa que causou esse desconforto, né? Sim, eu acho que a vida toda da gente ela tem que ser assim, tem que ser transparente para não promover injustiças, principalmente quando você se coloca à frente como um agente político, um agente público. Você não tem que olhar para você. Você olha também para você, porque você é cidadão, a sua família, mas você tem que olhar para o coletivo, para uma comunidade, para um bairro, para toda a cidade. Então, se isso você não fizer com transparência, com honestidade, com sinceridade, não ser você, eu acredito que isso não faz sentido. E hoje que as pessoas estão mais atenadas, mais politizadas, vamos dizer assim, determinadas máscaras, elas vão caindo ao longo do tempo. Isso eu não tenho dúvida. Elas vão caindo. Mas, gente, é isso. Eu quero agradecer demais vocês terem vindo aqui, estarem aqui mais uma vez aqui no Farol. E nessa semana que está um pouco aí mais tumultuada, mas que muita verdade ainda vai vir à tona, né? Com certeza. E acho que essa é a nossa missão enquanto agente público que somos, né? Sempre trazer a verdade e os esclarecimentos para a população. Pode demorar um pouquinho? Não tem problema algum. Isso vai permanecer, e só aos poucos ela será divulgada, e só aos poucos vem sendo divulgada, e a gente não tem essa preocupação. Então, eu acho que a verdade, às vezes, ela demora um pouquinho para aparecer, mas ela vai aparecer em algum momento, né? A gente continua focado e firmes em nosso trabalho, se dedicando com o nosso trabalho, entregando o nosso melhor para a população, nos dedicando. Uma mulher mandou para mim essa semana que, Betinho, as pessoas estão brigando muito aqui.
falando que você deu um tiro no pé com essa votação. Falou, olha, se tem uma coisa que eu não negocio é minha honra. Se tem uma coisa que eu negocio é minha dignidade. Não espere que eu faça alguma votação para agradar uma parcela da população. Jamais. Eu saio da política amanhã e está tudo certo. Mas negociar aquilo que eu acredito, negociar os meus princípios, todos os dias, inclusive as últimas 3 noites. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo como um anjo, tranquilo, em uma paz. Acho que o peso na consciência não é fácil. Agora, quando você dorme tranquilo, sabendo que você fez o seu melhor, o correto, por mais que algumas pessoas não entenderam, da nossa parte está tudo certo. É isso aí. É isso, eu quero agradecer também a doutora Mayra, né, que está sempre aí também, está sempre de linha de frente aí, no monte. Rodinha no pé. Rodinha no pé, assim, sempre é muito bem-vinda em todo lugar, eu acompanho, eu vejo o quanto você é querida nessa cidade, né? Isso que eu falo, é você, né? É trajetória, já tá aí. E eu quero finalizar, assim, com uma coisa que meu pai sempre fala, né? Sempre falou, e ele fala até hoje, eu levo comigo. Quem fala a verdade não merece castigo, né? Então, vou deixar essa frase aí, que meu pai sempre falou. Então, quem fala a verdade não merece castigo, né? E é isso, gente. Quero agradecer mais uma vez vocês dois aqui comigo. E até a próxima.